Correio do Imbé hoje esteve acompanhando aqui no Fórum de Tramandaí uma explanação sobre as urnas eletrônicas. Na oportunidade foi auditada urnas eletrônicas utilizadas no primeiro turno das eleições de 2018. Nesta auditoria estavam presentes o presidente do cartório eleitoral de Tramandaí, Framil, e também o juiz eleitoral Emerson Mota, e que foi então apresentado para a imprensa e outros populares, também pessoas que entraram com questionamento da Justiça Eleitoral sobre a veracidade aí e a consistência das urnas eletrônicas neste processo. Foi então durante a manhã de hoje feita essa explanação e com certeza temos a garantia de que as urnas eleitorais elas têm segurança e que você, eleitor, no dia 28, nesse segundo turno, pode vir aí fazer o seu voto, mas lembrando, você precisa estar ciente de que são 2 votos e se preparar para lidar com a urna eletrônica no dia 28. Esse é o Correio do Imbé, diretamente do Fórum de Tramandaí, para vocês. Bom, como havíamos prometido, vamos agora a uma entrevista coletiva. Estamos à disposição, eu e o chefe do cartório, a perguntas de qualquer dos presentes que queira algum esclarecimento sobre o procedimento adotado, sobre o funcionamento das urnas eletrônicas, enfim. A primeira pergunta é... Só o nome e identificação. Pode ser respondida por qualquer um dos dois. A gente sabe que a população em geral, elas têm dúvidas em relação ao funcionamento da urna eletrônica e principalmente em relação até onde ela pode ser ou não vulnerável a ataques. Né? Nós sabemos que os nossos telefones estão, nós sabemos que até a própria NASA já foi invadida, né, o seu sistema por hackers. Então, a principal pergunta que eu acho que hoje ela deve ser tirada aqui com vocês é: até onde a urna eletrônica tem a possibilidade de ser fraudada ou não, fora o uso físico, vamos dizer assim? Bom, todos aqui presentes acompanharam a auditoria que foi feita, tá ok? E nós temos que trabalhar os fatos como eles são. E esse fato da vulnerabilidade das urnas, ele é trazido com o seguinte argumento: se a NASA foi violada, se o FBI foi violado, por que as urnas eletrônicas não vão ser violadas? Em primeiro lugar, esse argumento ele é feito em cima de um factoide. A NASA não foi violada, nem tampouco o FBI. O que houve violação por hackers, até onde eu tenho conhecimento, são sites de internet. Então, você sabe que os seus arquivos estão guardados num outro sistema. O site de internet é um site, muitas vezes, de relação pública daquela entidade com a comunidade. E isso está suscetível à violação porque é outro nível de compartilhamento. Eu desconheço algum arquivo sigiloso do FBI ou da NASA, comprovando a existência de um extraterrestre, incontestável, que tenha sido captado por um hacker. Eu desconheço. Pode ser um desconhecimento meu. Então não dá para comparar essas coisas. Tá? O que nós vimos é o seguinte: o sistema da urna eletrônica ele tem segurança de 2 níveis. Tá? Nós temos a segurança da autenticidade do programa que é colocado na urna eletrônica e a segurança da integridade do software que foi feito. Os programas são desenvolvidos pela Justiça Eleitoral, ninguém mais, como foi dito agora na auditoria. Esse programa ele é auditado 6 meses antes da eleição pelos partidos políticos, Ministério Público, OAB, todas as entidades interessadas que participaram de uma solenidade ao final, no dia 6 de setembro, onde esse programa foi encerrado, lacrado e assinado por assinaturas digitais, gravado ao final em uma mídia não regravável e colocado sob um arquivo, um cofre dentro do TSE. Quando isso foi feito, esse arquivo, Jerôme, me permita, por favor, me alcança esses dados, esses 2 dados. Para eu mostrar na explicação. Quando foi lacrado o... Como é que está interferindo? A votação segundo o TRE está fazendo algumas auditoриas do Estado aqui no Tramandaí também. Estamos no coletivo agora, o juiz eleitoral Emerson Silveira Mota e também Paulo Fagundes, Framil Fernandes, Paulo Framil. Centésima zona de Tramandaí, falando aqui numa coletiva, e a gente falando ao vivo com o Emerson, o juiz, o procedimento todo, como está acontecendo, essa apresentação para quem está aqui presente,
E seja bem-vindo à Jovem Pan, explicar um pouquinho rapidamente o que o senhor estava falando agora para os colegas aqui de emissoras. Ok, eu estou nesse momento fazendo uma explicação, respondendo a uma pergunta do Wagner Freitas a respeito da integridade do programa. Então, voltando àquilo que eu estava falando, quando foi lacrado esse programa lá no TSE, foi emitido um resumo digital desse programa. Isso, na verdade, é um verificador. O sistema que é utilizado, semelhante à criptografia, mas é utilizado pela nossa Justiça Eleitoral, é um sistema mais seguro, onde prevê senha e um resumo digital de cada arquivo. Esse resumo digital se chama hashcode. E o hashcode desta urna foi, das urnas 2011, o programa que é instalado neste modelo de urna, foi publicado no site do TSE com esse código numérico, alfanumérico e simbólico, de 2 folhas. Esse número é para verificação do sistema instalado na urna eletrônica. Se o sistema foi violado, porque os que alegam fraude, eles dizem que pode haver violação entre o sistema original, criado pela Justiça Eleitoral, e uma manipulação desse sistema. Foi impresso pela urna eletrônica, através de um programa verificador, o código. E esse código foi submetido à verificação aqui, ele corresponde ao que foi publicado no TSE. Logo, nós temos o mesmo programa que foi desenvolvido e aprovado e lacrado, instalado na urna verificada. Além disso, nós verificamos a autenticidade do programa. Se aquele programa que foi instalado, ele vem da fonte original. E como isso é verificado, foi executado um programa que verifica as assinaturas. Ou seja, esse programa que foi colocado nesta urna, como em todas, é assinado pelas mesmas pessoas que assinaram o original. Não há um software diferente, o que afasta a possibilidade de termos um infiltrado no cartório eleitoral que modificando ou alterando. Eu sou juiz eleitoral, eu não tenho absolutamente nenhuma senha de sistema, nem meu chefe de cartório e nem nenhum servidor nosso. O nosso trabalho é receber do TSE a mídia e essa mídia fazer a carga nas urnas. Wagner, respondendo a tua pergunta, até que nível pode haver fraude? Eu não sei te dizer, mas é um nível muito pequeno. Eu acho muito pouco provável que para acertar um número de cena já é difícil, o sujeito acertar um código desses para conseguir modificar um programa. E um código desse, uma letra errada, já trava e já não entra. Porque a senha, o arquivo ele não abre diretamente num equipamento da Justiça Eleitoral, ele tem que coincidir 3 coisas, ele tem que coincidir o arquivo, ele tem que coincidir a senha e a geração desse resumo digital, de forma completa. Então, o mecanismo de segurança da urna eletrônica, ele é muito bom. Eu posso te dizer, dos meios disponíveis, é o melhor que eu conheço. Agora, em tese, é possível fraude? Tudo em tese é possível. Agora, daí a fazer outro nível. Eu não vi ainda nenhum caso que eu pudesse suspeitar minimamente fraude. Esta urna que foi auditada foi através de uma reclamação de uma eleitora que estava aqui presente, ela tinha dúvida se o voto dela foi computado e ela mesma pôde ver, pelos registros digitais de voto, que o voto dela foi confirmado, tá? Por uma verificação, claro que o voto é sigiloso, não tem como verificar especificamente o voto dela, mas numa margem de erro para cima e para baixo do horário que ela diz ter votado, foram verificados que os votos constantes naquelas urnas foram confirmados. Eu dou a palavra ao chefe de cartório, para se ele quiser dar algum complemento a esta resposta. Uma questão que é bastante importante, que o voto vai ser muito pouco provável que ele consiga ser alterado depois de encerrada a votação. Porque no momento que a urna é encerrada, que a votação é encerrada, é impresso o boletim de urna e nele contém o resultado. Qualquer modificação posterior que venha a acontecer não bateria com o boletim de urna. Então não há como haver modificação de resultados sem que se possa ser identificado logo adiante ali eventual mexida nos resultados que foram transmitidos. Até porque a urna, 95% do tempo ela está fora da internet, ela funciona fora da internet.
Aliás, a urna nem tem contato com a internet. No momento que a gente recebe a mídia vindo da sessão com o resultado, a gente grava no nosso computador e depois a gente transmite para o TRE. Então, esses dados não poderão ser alterados sem que possa ser verificado em razão do boletim de urna que está lá na sessão, inclusive à disposição de qualquer pessoa. Essa observação do nosso chefe de cartório, ela é bastante pertinente. Para quem não sabe, a urna emite, no início da votação, um boletim que se chama zerésima. É um boletim que demonstra que naquela urna não há nenhum voto para qualquer dos candidatos que disputam a eleição. E ao final emite um boletim com quantos votos cada candidato teve ao final da eleição. Esses boletins são de acesso dos fiscais partidários, são encaminhados para a Justiça Eleitoral e os partidos políticos geralmente somam esses boletins de urna com muito mais velocidade do que o TSE. E eles acabam sabendo, antes de sair o resultado da eleição, quem ganhou. Isso é fato. Se há alguma inconsistência entre o que for divulgado pelo TSE e o somatório feito pelos partidos, eles imediatamente irão reclamar. Isso seria um escândalo. E nunca houve em todo esse tempo. Então esses dados têm que ser colocados, para que as pessoas saibam que o sistema tem mecanismos de segurança justamente para isso. Eu quero passar a palavra para alguém mais que tenha pergunta. Cláudio Vieira, tendência, o senhor diz que fraude é impossível, não tem como, quase na sua totalidade impossível que se invada o sistema do TSE. Então nós ficamos com a parte humana. O senhor acha que o eleitor está entrando nervoso ou despreparado para operar a urna? Não era o caso do próprio TSE não intensificada, quem sabe então, no manual de uso da urna, em campanhas publicitárias ou até em folders a serem distribuídos, porque acaba que a pessoa entra ali querendo sair rápido, a urna é rápida para melhorar a agilidade da eleição, né? Porque como apuração e também quem opera a urna é o cidadão. Será que estão preparados, doutor Emerson, para operar a urna? Não é isso que tem causado a maioria, pelo menos, destas reclamações aí? Cláudio, eu quero te agradecer a pergunta. Tá? Nós temos 3 níveis de problemas que são trazidos para nós. Nós temos a reclamação, nós temos a alegação de falha e nós temos a alegação de fraude. Todos estes são de níveis diferentes. Então, nem toda reclamação corresponde à fraude e nem sequer falha. Tá? Então, há um universo a ser analisado. Tá? Então, com certeza, eu vejo que muitas das reclamações foram não vou dizer de mau uso da urna, mas existe todo um ambiente que faz com que a pessoa esteja nervosa no momento de votar, ou esteja tensa, esteja sob pressão, as filas que aconteceram em razão do sistema biométrico. Aí tem uma situação que eu acho que a Justiça Eleitoral tem que rever essa forma como foi feita. Essa eleição mostrou um dado, a meu ver, uma crítica aqui que eu faço publicamente, prejudicial para nós, que é essas tentativas de identificação do eleitor de forma biométrica, que era algo que deveria ser para facilitar, está gerando filas que não havia antes, quando a identificação era apenas com a apresentação do título e a conferência do número. Então, há algumas questões nesse aspecto que criam um ambiente ali no eleitor que faz com que ele queira votar e sair dali muito rápido. Agregamos isso a uma eleição onde havia 6 candidatos para ser votado, 6 cargos para votação. E uma mecanização de digita, confirma. Havia casos de eleitores que chegaram ao meu conhecimento que foram lá para votar só para presidente, por exemplo. E ele achava na cabeça dele que o primeiro voto era o de presidente. Havia casos, por exemplo, de eleitores que não sabiam que tinham que votar no segundo senador. E fazia uma digitação mecânica, olhando apenas para o teclado, sem olhar para a tela. E tu tens toda a razão, Cláudio, quando diz que a gente deveria fazer uma campanha. Nós teremos hoje à tarde uma reunião com os presidentes de mesa, onde nós vamos dar a eles substratos para que eles consigam, nós vamos uniformizar o entendimento, para que eles ajudem os eleitores a saberem votar corretamente, com uma orientação inicial e o suporte adequado, porque houve mais reclamações desta vez com relação a eleições anteriores.
tá? Qual é a faixa etária, assim, das pessoas que estão tendo mais problemas com as urnas? Jovens, meia idade, os mais velhos? Olha, eu não posso te... Eu não me aventurei a fazer uma estatística dessa, até porque ela pode soar, de certa forma, preconceituosa. Não, mas não tá? seria, né? Eu... As pessoas vão tendo, na maioridade, mais dificuldades, e muitos vão, às vezes, votar sozinhos. Eu sei que eu tenho conhecidos que vão votar sozinhos e chega ali... Não, eu entendo a tua observação, acho que a tua observação é bastante pertinente, nós estamos atentos a isso, mas nós não vamos dividir por questões etárias, tá? Porque... Às vezes tu tem uma pessoa esclarecida, uma pessoa, né, enfim, com a plenitude da idade, mas ela chega ali naquela correria de querer fazer isso aí, também pode acontecer o mesmo tipo de equívoco. O que eu quero colocar para vocês é como uma situação de falha pode ser equivocadamente vendida como se fraude fosse. Circula na internet um vídeo em que o sujeito vota em um candidato para presidente, ele digita o número e aparece voto nulo. Porém, naquele caso, ele está votando para governador. E para governador não tem aquele número disponível. Na auditoria que nós fizemos agora, na urna da seção 58, nós constatamos alguns casos exatamente assim, na presença do presidente do partido aqui, que pôde verificar. Então são pessoas que entraram na urna eletrônica para votar no presidente e simplesmente anularam o seu voto por ter votado no local de governador, sem sequer olhar para a tela. E atribuindo, provavelmente, algumas delas, não, no nosso caso não houve isso, mas algumas delas indo à mídia atribuir a uma fraude à urna eletrônica. Então aqui nós mostramos que houve votos, então é muito importante nós orientarmos o eleitor. Nós estamos fazendo um material que vai ser afixado nos locais de votação, dizendo a ordem de votação, orientando o eleitor a primeiro digitar o número com calma, verificar na tela se ali está o número do seu candidato, o nome do seu candidato, a foto do seu candidato e se está preenchido no campo do cargo correto. Se houver qualquer inconsistência, que aperte a tecla corrige. Se digitar corretamente e a inconsistência persistir, daí então procurar imediatamente o presidente da mesa para que a gente tome as providências antes que o voto seja confirmado. Porque depois que apertou a tecla confirma, nada mais pode ser feito. O voto já vai ser registrado, não há como voltar atrás. É proibido, reitero aqui, filmagens nas urnas, porque isso violaria o segredo de justiça, e filmagens, fotografias de qualquer tipo, isso não é uma proibição minha, é uma proibição legal, e que nós vamos ter que fazer com que isso aí seja cumprido. O chefe de cartório, alguma questão sobre esses dados? Não, eu acho que está bem, foi abordado na íntegra, eu acho que está bem claro, bem esclarecido, eu acho que está perfeito. Próxima pergunta. Paulo Lucas, da Rádio Jovem Pan e o Litoral. A pergunta é a seguinte, o TRE, Rio Grande do Sul, está fazendo toda essa auditoria em outras sessões que deram reclamações em todo o estado. Aqui no litoral, onde o senhor atua, que é Tramandaí, Imbé, Balneário Pinhal e Cidreira, houve um número grande de reclamações, e eu gostaria também que o senhor deixasse no final um recado para quem vai votar nesse segundo turno, que são apenas 2 números, ou seja, 4 números, são 2 candidatos. Exatamente. Obrigado, Paulo, pela pergunta. Em primeiro lugar, nós temos 216 urnas eletrônicas em uso. Tá? Nós tivemos 11 contingências, que são 11 falhas de equipamento que necessitou a troca de urna. Tá? Então, temos que trabalhar com os dados reais. Então, nós tivemos 11 equipamentos que apresentaram problemas nesses 4 municípios e que foram substituídos. Tá? Então, essa é o percentual de falhas. Tá? E de reclamações formalizadas no cartório, no nosso cartório, nós tivemos 5. Destas 5, 2 delas nós trouxemos para auditorias. Tá? E 2 que vieram através da ouvidoria, tá? Da ouvidoria do TRE, via reclamação do partido, do próprio partido que fez a reclamação, e reencaminharam para nós, e nós estamos apurando as questões. Então, num universo de 216 urnas, tá? E quantos eleitores do total, Flamil?
Nós temos quase 71 mil eleitores. Tá? No universo de 216 urnas, 71 mil eleitores, nós tivemos 5 reclamações formalizadas. Tá? Então, vocês puderam ver aqui a auditoria aqui nessas urnas, que foi realizada na frente de vocês. A eleitora presente, a eleitora uma das reclamantes, que foi uma coisa muito boa, e ela mesma viu que o voto dela foi confirmado, que a reclamação dela, a dúvida era pertinente, ela retirar essa dúvida mesmo, porque o eleitor não pode sair com dúvida, mas isso serviu, a presença dela, inclusive, para assegurar a lisura do nosso processo eleitoral. Recado para o eleitor. Recado para o eleitor nessa eleição é o seguinte: acreditem no sistema da justiça eleitoral. Não vão para a urna eletrônica com sangue nos olhos contra o sistema da urna eletrônica. O sistema é feito pela justiça eleitoral, não tem nada a ver nem vinculação com partido político nenhum, muito menos com Venezuela, Cuba ou quem quer que seja. Isso tem que ficar bem claro. É um sistema que nunca deu problema. Em 2015, tá, em razão da vitória da presidente Dilma, Aécio Neves, através do seu partido, solicitou uma auditoria. E a auditoria não constatou nenhuma fraude. Então, em 2015, houve uma auditoria bem completa pós-eleição. Isso é um fato público registrado nos órgãos oficiais. Então, é isso que eu quero colocar para vocês. Entrem na urna eletrônica, digitem o número de vocês com calma, verifiquem, confiram se os dados estão corretos, se estão votando no candidato correto, qualquer inconsistência, chame o nosso presidente da sessão e, se for necessário, eu ou qualquer membro da junta eleitoral, e a nossa junta eleitoral é composta por mais uma juíza de direito, a doutora Cristiane Stefanello Scherr, nos deslocaremos até o local para resolver qualquer situação. E se houver alguma falha, ela será devidamente documentada e será dado o andamento correto. O que nós verificamos até agora foi a inexistência de caso de fraude comprovado. É isso que eu tenho a dizer para vocês. A presidente do TSE, ela recebeu até mesmo mensagens que poderiam, né, ameaçá-la num possível, agora, segundo turno, dependendo do resultado das eleições. As pessoas, elas acreditam no sistema do caixa eletrônico, por exemplo, né, não questionam, e questionam a urna. A quem de interesse seria colocar a população em xeque o trabalho que a Justiça Eleitoral faz nessas eleições? Wagner, eu gostaria muito que as perguntas que são feitas aos candidatos na entrevista tivessem o nível das perguntas que estão sendo feitas aqui para mim. Tá? A tua pergunta é extremamente pertinente. A Diebold, até onde eu sei, é uma empresa que fabrica caixas eletrônicas. Então, essa questão já vai direto ao que você está dizendo. Eu tive uma experiência muito interessante com essa questão de caixa eletrônica. Existem sistemas eletrônicos que são criados para coibir fraudes, porque as fraudes podem acontecer, mas elas são desvendadas. Eu tive um problema uma vez com o meu cartão de crédito do Banco do Brasil, fui fazer uma compra no site e clonaram o meu número sem eu saber. Como eu fiquei sabendo que foi clonado? O Banco do Brasil me ligou, dizendo que havia uma inconsistência de operações incompatível com a minha movimentação. O sistema de segurança do banco flagrou a tentativa de fraude comigo, estornou aquilo, passava de 70 mil reais, seria um rombo na minha conta que eu não teria condições de pagar. Estornou aqueles valores, eu não tive R$1 de prejuízo, porque os sistemas eletrônicos são criados para justamente coibir essas fraudes. Então, se vocês olharem, é uma realidade hoje no mundo. O mundo está migrando para o ambiente eletrônico virtual. O teu dinheiro não é mais papel. Ninguém tem dinheiro em casa debaixo do colchão. Se tu tiver dinheiro embaixo do colchão em casa, pode entrar um sujeito, te assaltar, roubar o teu dinheiro e você não tem mais para quem reclamar. Agora, num sistema eletrônico, se alguém tentar violar aquele sistema e subtrair da sua conta o dinheiro, aquilo deixa rastro. Por quê? Esses procedimentos são para rastreamento. E aí que está a ideia de segurança dos sistemas eletrônicos, seja de urnas ou seja de caixas eletrônicas. É a possibilidade de rastreamento do que foi feito e dos dados. O Flamengo gostaria de falar alguma coisa a respeito? Não, realmente essa questão dessa analogia do caixa eletrônico com a urna eletrônica é a mesma empresa realmente que fabrica, que é a Diebold, e faz a manutenção também. As urnas eletrônicas são todas, a manutenção toda é feita pela Diebold.
E a Diebold faz esse trabalho para a Justiça Eleitoral, não porque foi escolhida pela Justiça Eleitoral, ela venceu uma licitação, foi uma empresa que apresentou condições de fabricar o equipamento idealizado pelo TSE, que é a urna eletrônica. E o sistema eletrônico, como o doutor Emerson já informou aqui, já disse, já repetiu, todo o sistema eleitoral brasileiro ele é desenvolvido dentro do TSE. A urna eletrônica ela foi toda concebida, projetada dentro do TSE. A Diebold apenas fabricou os equipamentos. Um detalhe, a empresa que fabrica a urna eletrônica ela não tem acesso ao software. Ela cria o equipamento com a placa, com o dispositivo, o hardware. O software, quem vai implantar esse software é a equipe do TSE. Eu gostaria de passar a pergunta para o presidente do PSL. Seu nome, por favor? Januário Nunes, presidente do PSL. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a colaboração de vocês e o empenho em esclarecer a sociedade dos eleitores de Gravataí, a clareza que tem... Tramandaí. De Tramandaí, a clareza que teve esse nosso processo político. Agradecer que vocês se expressaram de forma bastante pacienciosa, comunicativa, discutindo a cada momento, e nós saímos daqui satisfeitos. E dizer a vocês que a nossa mobilização pelo voto impresso é mais como uma atitude, uma mobilização preventiva. Não é dizer que o processo não está agindo corretamente e que nós não confiamos na justiça do TRE. Nós achamos que faz um trabalho de forma clara, estamos satisfeitos, mas é o dever de todo cidadão, em qualquer segmento social, fazer essas mobilizações de forma preventiva. Agradecer, então, mais uma vez, em nome do PSL, dizer que estamos satisfeitos e que se torne essa mobilização que vocês fizeram extensiva para outros municípios, que tanto precisam. Muito obrigado em nome do PSL. Muito obrigado pela sua presença. Para mim foi muito importante o senhor, como presidente do partido, estar aqui acompanhando esse nosso ato. Agradecer também ao Dr. Luiz Carlos, uma pessoa que nós já conheço há bastante tempo, a quem vai fazer uma pergunta tranquilamente. Eu queria colocar para o senhor o seguinte: eu não tenho dúvida nenhuma que o sistema de votação eletrônica ele é infinitamente melhor do que o voto escrito. Nós temos casos, o senhor, que idade o senhor tem? Sou jovem, 64. Então, mas assim, o senhor acompanhou o voto por escrutínio, o voto manual. Nós tínhamos casos, se você olhar na história brasileira, de urnas de papel, urnas físicas, que eram subtraídas em eleições quando um determinado grupo político sabia que naquela região é colégio eleitoral do outro, né? Mandavam os poderosos, mandavam seus capangas lá, subtrair a urna eletrônica e botar fogo nos votos. Entendeu? Isso sim fraudava. Nós temos casos, por exemplo, históricos na justiça eleitoral quando o voto era de papel, porque as pessoas que são convocadas para fazer escrutínio são comuns do povo, e muitos deles têm vinculação política. Do sujeito que tinha uma meia caneta dentro do bolso, e num momento de desatenção de um fiscal partidário, porque é difícil, eram dias de escrutínio de votos, pegava e transformava um voto branco num voto a mais para aquele candidato. Transformava o João Silva no João Souza. Então, vocês entendem que o voto, ainda que a gente tenha muita coisa que possa ser aperfeiçoadas, e eu acho que tem coisas que podem ser aperfeiçoadas, o voto eletrônico ele traz muito mais vantagens do ponto de vista de lisura do pleito do que desvantagens. O que existe hoje é uma teoria de conspiração que, da maneira como está sendo tratada na internet, ela pode prejudicar o andamento da eleição e gerar um embaraço de talvez até comprometer o pleito eleitoral, dependendo do nível de coisa. Então, o que eu peço para o senhor do PSL, que leve aos seus fiscais, tá? Que a Justiça Eleitoral está querendo que isso saia de forma lisa, de forma correta. Se houver qualquer situação de fraude, eu quero constatar, eu quero ser o primeiro a ver essa situação, e eu terei, sabe, não vou dizer que terei o maior prazer, mas será minha obrigação, meu dever de ofício revelar se eu constatar uma fraude. Eu não estou aqui para chancelar nada fraudulento. Eu estou aqui trabalhando num sistema
que até então tem se mostrado para mim, eu sou juiz desde 1999, vai fazer 20 anos, e desde então tem se mostrado para mim como algo confiável. Eu, antes de ser juiz eleitoral, eu tinha muita desconfiança com a urna eletrônica. Agora imagine o senhor, presidente do PSL, se pudesse ser juiz eleitoral e assumisse o cargo e tivesse na sua mão a urna eletrônica, o sistema, o técnico à disposição. O senhor não iria para cima para ver como é que funciona? Com certeza. Pois foi o que eu fiz. O senhor viu? Eu mostrando para o senhor pessoalmente os dados técnicos disso. E foi com essa verificação pessoal minha que eu cheguei a essa convicção até o momento, porque eu não vi nenhum caso de fraude comprovado, de que o nosso sistema ele é confiável. Eu agradeço profundamente a sua presença e quero estreitar aqui a aproximação da Justiça Eleitoral, não só com o PSL, mas com o PT também, que estava presente, o representante aqui, porque o nosso objetivo é uma eleição, um dia de votação extremamente pacífico, ordeiro, para que o eleitor vá lá, faça seu voto com toda a tranquilidade e que a democracia se transforme em uma festa e não um ambiente de guerra. Muito obrigado. Obrigado. Alguém mais alguma pergunta? Doutor Luiz Carlos? Aproveitando a sua boa vontade. Só o nome e o... Desculpe, sou Luiz Carlos Gomes, sou advogado atuante aqui na comarca, envolvido também no meio político na cidade do Imbé, e estou representando o PSL aqui da cidade do Imbé. O senhor mencionou, em relação à neura que está ocorrendo nessa campanha. Sim. Anteriormente o senhor mencionou, eu gostaria que o senhor reiterasse qual a participação da Smart Matic em relação às urnas. Porque eu acho que é necessário, já que a sua explanação tem sido muito clara, o senhor sabe o respeito que eu tenho pelo senhor, e quando o senhor nos passa informações, a credibilidade é 100%. E pela pessoa, pelo magistrado que todas as informações que o senhor nos passa nos dão uma credibilidade. Então, acho que para também acabar com essa neura do venezuelano estar controlando, eu gostaria que o senhor desse uma explanação um pouquinho maior em relação a qual é a participação da Smart Matic nas urnas eletrônicas. Tá. Basicamente isso, doutor. Olha, agradeço a pergunta, doutor Luiz Carlos. Essa pergunta ela é extremamente pertinente, porque é com base em uma informação envolvendo esta empresa que se gerou toda uma teoria de conspiração de que os venezuelanos controlam a eleição no Brasil. Esta empresa, trazida pelo Dr. Luiz Carlos, ela há um contrato com o TSE antigo, onde ela prestava manutenção de baterias de urna. O que significa isso? Assim como o celular da gente, o dispositivo eletrônico, ele tem bateria. O que tem bateria? Imagina, a urna eletrônica, se falta luz, prossegue a votação, ela tem uma bateria interna. Esta empresa teve um contrato, uma licitação, isso está no site do TSE, em um determinado período, eu nem sei se esse contrato ainda vigora, mas em um determinado período, ela teve um contrato de manutenção de bateria. Qualquer pessoa com conhecimento mínimo de informática sabe que a bateria só fornece energia para a alimentação do sistema. Ela não tem nenhum tipo de ingerência no sistema. Eu não consigo ver como uma bateria possa ser colocada na urna e alterar o sistema. É uma coisa que chega a ser patético. Mas, enfim, como esta empresa, supostamente, eu não posso afirmar se isso aconteceu, supostamente teria alguma participação na eleição da Venezuela, e na eleição da Venezuela há toda uma alegação de que foi fraudulenta lá naquele país, fizeram um link indevido dizendo que venezuelanos então controlariam a eleição no Brasil. Isso não é verdade. O software da Justiça Eleitoral é produzido pelo TSE, nem mesmo o fabricante da urna tem acesso nem aos códigos-fonte, nem ao software, nem às assinaturas, nem nenhum código, ele só produz a urna, e quem fabrica a urna eletrônica brasileira e dá a manutenção é a empresa que se chama Diebold. Está ali na urna, se vocês quiserem fotografar, está ali na própria urna, a marca da urna. Então, essa empresa referida pelo Dr. Luiz Carlos, ela não tem nenhum tipo de participação na nossa eleição.
Tá? Eu vou passar para o Framil, então, se tem algum outro dado a respeito. Em 2012, essa empresa participou de um processo licitatório para a contratação de auxiliares de eleição. Porque nós trabalhamos na eleição com os grupos de técnicos de urnas, são o pessoal que nos auxiliam, que são terceirizados. Eles são trazidos para a Justiça Eleitoral através de uma empresa terceirizada. E essa empresa, a Smartmatic, participou em 2012 de um processo licitatório e foi superada na licitação por outras empresas, lá para a empresa que, na época, ganhou essa licitação. E hoje nós temos, para a eleição de 2018, a empresa Inova, que está fornecendo esse pessoal que trabalha de forma terceirizada e sob a orientação, acompanhamento da Justiça Eleitoral. Pessoal que faz apenas a parte operacional de auxílio na montagem do processo dentro do cartório. Reiterando, nenhuma dessas pessoas, absolutamente nenhuma dessas pessoas, nem o chefe de cartório, nem eu que sou juiz eleitoral, nenhum de nós tem qualquer senha de sistema, acesso a código-fonte, ao que quer que seja. Nós trabalhamos com aquele programa que vem em respeito a este resumo digital que nos é fornecido autenticamente direto pelo TSE. Uma outra pergunta mais? Eduardo? A minha dúvida é... Não, você tem que identificar. Meu nome é Eduardo, cidadão comum, sou eleitor. Vim aqui só por curiosidade mesmo para acompanhar aí o processo. Enquanto a transmissão dos dados do cartório eleitoral para o TSE, a minha dúvida é se ele é transmitido urna a urna ou é um pacote de informações que chegam no TSE e se nesse meio do caminho, já me mostraste que tem algumas autenticações lá e aqui, se isso não pode ser uma vulnerabilidade nesse processo. Essa é a minha dúvida. Eduardo, agradeço a tua pergunta, muito pertinente. Como é feita a transmissão? Exatamente como é feito. É tirado da urna um pendrive que contém o resultado da totalização dos votos daquela urna. Esse pendrive, num bom português, ele é espetado no computador do cartório eleitoral e é remetido via internet, ele é lido aquele resultado e é remetido pela internet, urna a urna, até o tribunal. Acontece que aquele pendrive, tá, que tem um resultado de votação, ele deve corresponder a um resultado de votação impresso que é feito no final da totalização daquela urna, lá pelo presidente de mesa no local, que se chama o boletim de urna. E a conferência do boletim de urna, ele deve corresponder ao resultado que é dado naquele pendrive e deve corresponder ao resultado apresentado lá no TSE. Então, além dos códigos de segurança que nós temos, se o arquivo no meio desse caminho, ele tem que ir de 3 formas. Vai o arquivo, uma senha e um resumo digital. Só abre esse arquivo quem tem a senha, porque a senha, ela gera um resumo digital que deve corresponder ao resumo digital, que é esse número de códigos aqui embaralhados, deve corresponder ao código, ao resumo recebido. Se houver qualquer inconsistência nesse meio do caminho, o arquivo não abre. E pode-se saber o que aconteceu no meio do caminho. Mas digamos que isso passe e venha dar um resultado de totalização lá no TSE, em desacordo com os boletins de urna, isso é facilmente constatado, porque os partidos políticos somam esses boletins de urna e sabem exatamente o resultado. Essa feita com o TSE. Essa soma física do BU e a divulgação do TSE tem essa... Se for necessário, se for pedido uma recontagem de votos, é isso aí que é feito. Só a informação que é disponibilizada no site é fácil de comparar com o BU. É fácil, exatamente. Até porque os BUs são disponibilizados no site. Framil quer falar alguma coisa sobre isso? Inclusive o BU, no momento que ele é gerado pela urna, no momento do encerramento, ele produz um QR Code. E qualquer pessoa... Exatamente, qualquer pessoa interessada vai ali e faz a leitura do QR Code e armazena. Posteriormente, ele pode entrar no site do TSE e comparar o resultado que ele tem no celular dele com o resultado que foi. Normalmente os fiscais de partido fazem. Fazem, exatamente. Então, os dados eles têm que bater. E outra coisa, o BU
ele é emitido antes de ser, inclusive antes da mídia ser retirada da urna. Então, não há como se qualquer alteração. E outra coisa a mais, no momento que se faz a carga da urna ainda no cartório, cada sessão recebe uma informação chamada correspondência. Essa correspondência fica armazenada no TRE até o dia da eleição. No momento que é feita essa leitura e transmitida, essa correspondência tem que ser exatamente a mesma que está sendo esperada lá. Então, tem que fechar essa informação. Caso contrário, o BU é rejeitado. Tá? Então, qualquer divergência que ocorrer vai ser apontado e rejeitado. Em 20 anos, eu nunca vi uma divergência de BU. Desde 1999, vai fazer 20 anos que eu sou juiz eleitoral, né? Eu nunca vi uma divergência de BU. Nunca vi. Então, pode haver, tudo em tese é possível. Pode, em tese, um dia não aparecer o sol, tudo em tese é possível, mas eu nunca vi. Então eu acho que se o sistema é tão fraudável como aparece, tinha que aparecer uma situação de fraude. O que a gente vê são reclamações, às vezes de mau uso da urna, reclamações de falha de equipamento. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Não? Então eu quero encerrar dizendo o seguinte, falhas acontecem em qualquer dispositivo, tanto que nós tivemos 11 contingências de urna. Agora, daí a fraude é outro nível. Fraude não é falha. Fraude é manipulação dolosa de sistema com vista a alterar resultado. Falhas, nós já constatamos, que das 216 urnas, 11 foram substituídas por falha de equipamento. Mas, fraude, eu não vi nenhuma situação que pudesse me permitir uma mínima suspeita de que alguém de dentro ou de fora estaria manipulando votos de eleitores, com base em dados que nós temos. É isso. Tá? Agora, o cidadão tem direito de questionar o sistema de segurança da urna e acho que essa eleição vai fazer com que a Justiça Eleitoral repense melhorias no sistema. Porque, embora eu acredite que o sistema é bom, a gente não pode também descuidar que a população não está contente, uma certa parcela da população não está contente com o sistema como ele está. E acho que algum aperfeiçoamento do sistema para que leve ao eleitor a mesma sensação de segurança que eu tenho ao utilizar o equipamento eletrônico deva ser pensado. Muitos aqui trouxeram até uma questão de uma linguagem melhor entre a justiça eleitoral e o eleitor, uma simplificação da explicação dos procedimentos de segurança e talvez alguns outros cuidados tenham que ser repensados que atendam à vontade do eleitor e que tornem ele mais, digamos assim, seguro com relação a esse processo. Mas eu volto a dizer para vocês, eu acredito na urna eletrônica. Framil? Sem dúvida nenhuma, e o sistema eleitoral, qualquer sistema, ele está sempre sendo aperfeiçoado, está sempre sendo melhorado, e essa interação com os eleitores, com os candidatos, com os partidos políticos, isso favorece esse aprimoramento do sistema. E para nós também é bastante importante que também possibilita para nós identificar aquelas situações que merecem um cuidado maior, uma divulgação maior, uma atenção mais específica para o eleitor. Então, sempre que essas questões são trazidas para o cartório eleitoral, a gente sempre leva ao conhecimento do juiz eleitoral e nos empenhamos dentro da nossa capacidade, dos nossos limites, para fazer o melhor possível. Ok. Muito obrigado, então. Encerramos aqui, então, a entrevista. Vamos para a assinatura das atas. Meu agradecimento a vocês, então, todos que participaram. Meu agradecimento aos representantes dos partidos. Meu agradecimento ao OAB, ao Ministério Público, ao pessoal da imprensa, ao pessoal da população em geral que nos acompanhou também. E meu muito obrigado. Muito obrigado.